Oi, gente! O nosso episódio de hoje vai ser aqui, no Aras Lagoinha. Um Aras com 41 anos de tradição, que começou a partir de um sonho de uma menina, que vocês vão conhecer agora no nosso episódio. Mas, antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com os amigos, aquele nosso combinadinho. Gente, estamos aqui com ela, a menina que sonhou, que sempre amou cavalos. E vocês vão conhecer agora. Marisa, se apresente para a nossa galera e conta essa história, que é muito boa. Olá, pessoal. Bom, primeiro agradeço vocês estarem aqui comigo no Aras Lagoinha. Alô, pessoal. Bem-vindos ao Aras Lagoinha. Não começou assim. Comecei dentro da minha casa com um cavalinho castrado, mas a paixão já começou comigo. Eu falo assim que eu não sei se eu comecei com eles ou eles começaram comigo, porque o sonho não tem idade e a gente não tem a dimensão do nosso sonho. Por isso, sonhem, é bom sonhar. E incrível que pareça, vinha na minha cabeça Aras, não sei de onde eu tirei, já de pequenininha, na minha cabeça Aras. E eu pedia para o meu pai uma fazenda. E meu pai enlouquecido. Um presente facinho. Facinho. Porque daí a gente começou, naquela época, já mais de 60 anos atrás, São Paulo era tranquilo, a gente pegava o carro, saía fazer piqueniques e daí começou até a procurar algum lugar. E viemos cair em Jacareí. Jacareí tinha a primeira fazenda dividida em lotes, condomínio. Primeiro, por sinal, aí você está falando de Jacareí. Jacareí é importante. Ele tem o primeiro condomínio do Brasil, que é o condomínio Lagoinha. Olha, gente. E daí nós compramos um lote de 4.000 metros e eu fiquei pensando, né, onde que eu vou pôr os cavalos e onde vai ser? Não tem fazenda, mas tem um terreno de 4.000 metros. Mas o condomínio Lagoinha era uma fazenda de um francês que foi dividido. Tinha cocheiras e tinha granjas, tinha uma série de coisas. Era uma fazenda muito bem equipada. Bom, eu falei assim, bom, já tem uma cocheira, já não está tão longe. Mas cocheira vazia, né? Porque ele foi embora e largou o condomínio. Comecei a perguntar onde tinha cavalos. Achei que hoje aqui é o Aras Lagoinha, mas na época era Fazenda Primavera, tinha os cavalos aqui. Um senhor que era poceiro na época com os cavalos e assim eu encontrei os cavalos, né? Então o sonho já começou a acontecer. E a partir disso eu comecei a conhecê-los mais, porque antigamente ia assim, Poços de Caldas, alugava um cavalo, andava, mas nada muito profundo. Eu comecei com esse senhor me ensinando, os cavalos coitadinhos, todos magros, e a minha vontade sempre era de cuidar. E eu comecei a interagir, ele me ensinando, e toda vez que eu saía do condomínio Lagoinha, vinha a pé para cá, eu idealizava, isso aqui um dia vai ser meu. Tudo que eu fiz desde a construção aqui, traçado da estrada, design, de tudo que você vê aqui, sou eu que fiz. Eu acabei fazendo artes, decoração e essa visão mais equilibrada, de estética, me ajudou tanto na criação do Aras Lagoinha como um todo, assim como ver os cavalos, a criação do cavalo em si, acasalamentos, escolha, direcionamento. Então, me abriu uma gama maior como visão do que se eu fosse veterinária. Eu tenho uma equipe muito boa hoje de veterinários, mas essa visão, eu falo assim, macro, me ajuda a criar cavalos e transformar o Lagoinha, 26 anos melhor criador expositor do Brasil na pelagem Pampa, que também foi outro caminhar, e hoje nós somos o terceiro criador em número de animais do Brasil
na raça manga larga. E aqui é lindo, é gostoso, é tudo muito cuidado, os cavalos maravilhosos. Vocês vão acompanhar aí aquela menininha de 5 anos que começou com um cavalo magro. Quantos cavalos você tem aqui? Tem 240. E como a gente divide isso, né? A gente fala assim, de mamanda caducando, eu não desfaço dos meus animais mais velhos, eles ficam nos piquetes dos idosos. E eu acho que a gente tem que reverenciar eles, porque eles foram para a pista comigo, me trouxeram premiações e tiveram uma vida comigo. Assim, a minha reverência para eles é eles terem um bom lugar e um bom espaço. Para quem eu hoje produzo esses animais, para quem eu gosto de produzir animais, né? Para as pessoas que gostam da natureza, que saem um pouco da cidade, que venham interagir, porque hoje o homem está saindo do que é o homem mesmo, né? Muita máquina, muita inteligência artificial, mas o cavalo volta ele para o homem em si, que é o contato com a natureza, do que ele nunca saiu, do qual ele pertence, né? O cheiro, a terra, a conexão e uma coisa principal, o ser divino, né? E o cavalo faz essa conexão. Quem tem contato com o cavalo, se você não tem, tenha, que esse cavalo traz isso pra gente, né? Eles são muito bondosos, então é importante para a gente ter essa ligação, transmitir isso para os nossos amigos e clientes. A gente acaba tendo essa amizade e a gente vê que as pessoas mudam depois que tem contato com o teu cavalo. Então a gente vê a união da família, as crianças indo melhor na escola, porque o cavalo ele tem que ter rotina, ele tem que ter uma alimentação adequada, o horário certo. Então a criança entra naquela rotina também. E isso é muito prazeroso para um pai e uma mãe que desde pequeno já põe a criança junto na rotina com o cavalo. Eles começam a ver que se o cavalo não tem essa rotina, né, eles sofrem, né? Uhum. O sonho nunca acaba. Ele se modifica, se transforma e ele até abrange mais coisas, né? Coisas que ali no início de criança, como foi construindo tudo, eu não tinha ideia dessa maravilha que é o sonho. E hoje o meu sonho é fazer o sonho das outras pessoas. Hoje até quando eu falo muito, eu também me emociono, porque eu falo, nossa, eu estou permitindo que outras pessoas sonhem num espaço de tempo mais curto que foi o meu. Então esse é o grande prazer da vida, você transferir o seu sonho para outras pessoas. Como que foi? Porque você é muito nova, e aí você entrou num espaço que é predominantemente masculino. Então eu comecei a fazer as coisas, minha mãe fala, vai com o seu pai, leva o seu pai. Chegou, eu tenho que pensar que meu pai era meu marido, mas um companheirão, meu pai, não sei se você viu os quadros dele aqui, né, que gostava de cavalo, mesmo signo que eu, de Sagitário, gosta de cavalo, gostava das coisas e me acompanhou sempre muito, né? E começou a viver os seus sonhos, né? Começou a viver meus sonhos e ele tinha um lado assim mais espaçoso, já fazia amizade, então às vezes no momento mais complicado ele dava aquele jogo de cintura que me ajudava bastante. Então além de ser mulher, era criadora de prateleira. Mas isso a gente tudo tem que tirar na vida o lado positivo das coisas, né? Do negativo ao positivo. Sim. Então você tem que se esmerar em tudo que você faz. Eu agradeço isso, porque se eu era espanta-roda, eu tinha que chegar com conteúdo, sabendo das coisas, né? Então, estudar. Era difícil, porque não tinha Google, posso ligar no Google, ver qualquer coisa, não, era muito pouco. Mas, como eu comecei aqui com chamar Mineirão, que era o moço que tinha os cavalinhos pangaré aqui, ele começou a me ensinar o que ele sabia, da prática. Convidar para a exposição. Você que é aqui de Jacareí sabe que as Fapijas eram exposições, terceira maior exposição, que tinha muitos animais e muito bem quista. A gente tinha número de pessoas e tudo que tínhamos aqui em Jacareí.
levar para exposição, mas como que leva para exposição? Tem que fazer crina, casco e alguém para apresentar. Bom, crina. Fui no vizinho, peguei uma tosqueadeira emprestada, fiz a crina. Casco, fui atrás de um moço que fazia casco, li num livro que eu tinha como fazer o casco. Vai fazer assim, tira assim, vamos ver. Vai para frente, vai para trás, para cá, para lá, fiz. E pedi para o moço, expliquei como que puxava, que era potra, não era montada, para frente, para trás, como que colocava na marcha. E fui primeira campeã na estreia. Olha só, não sei se foi sorte de criadora, mas deu certo. Aí meu marido se animou, falou, opa, ele gosta de ganhar, então vamos mais em exposição. Cadê peão para montar cavalo? Não tinha. Ah, não tá, vai tu mesmo, fui eu. Comecei a andar no condomínio Lagoinha e treinar. Treinar era montar e tentar pôr o cavalo na marcha, pisoteava tudo o gramado do campo de futebol, porque não tinha onde treinar. Ia. Fui para Paraibuna, outra exposição, tem até o troféu ali. É um dos primeiros que tem ali. Em 1985, montando a cavalo, ganhei a prova de marcha. Aí eu estava desesperada. Ó, vamos lá, eu preciso pôr esse cavalo em algum lugar. Como é que eu vou fazer? E nessa época você tinha quantos cavalos? Já passava de 12. Num terreno de 4.000 metros, fiz 2 cocheirinhas, depois fiz mais 3, tinha 5 cocheirinhas, uma farmacinha no terreno lá do condomínio. E aquela confusão, Deus, o que eu vou fazer? É para criar cavalo, não é? Eu amo isso aqui. Um dia, em 1984, eu peguei umas revistas, estava chovendo em São Paulo, e eu tenho mania de fazer umas ordens, pôr algumas coisas no lugar. Peguei umas revistas, comecei a pôr em ordem. Sabe quando você põe em ordem, assim? Abri assim, era revista de cavalo, chamava Ipsos na época. Abri assim, li uns artigos, abri uma assim, tá assim. Vende-se um terreno limítrofe com um condomínio famoso em Jacareí, excelente para criar cavalos. Porque eu já era amiga aqui do prefeito de Jacareí, falava que essa terra, ele não achava o dono, e o poceiro estava aqui dentro. Já era outro poceiro, com gato. Não era mais o seu Mineirão. Não, era o meu amigo Mineirão. Daí, liguei pro Paulo, falei, Paulo, olha aqui, essa revista é de 80, nós estamos em 84, não é nada. Eu falei, posso ligar? Custa ligar e ver? Nós compramos. E estava me esperando 4 anos, a pessoa pôs. Não é? Pôs, e eu comprei 6 horas da tarde, no dia seguinte foi aquele plano cruzado que tudo ficou mais caro. Junto aqui com a Quilenda, isso, a Marisa vai apresentar um pouquinho desse espaço pra gente, né, Marisa? Então, o Aras Lagoinha tem várias construções, tem uma parte em cima que fica o criatório, as éguas soltas e os nascimentos. Esse ano vai nascer 72 animais. 72? 72. E aqui fica showroom de vendas e os animais de exposição. Que linda de exposição. Já está sendo preparada para ir, né, meu amor? A raça veio... Não tinha cavalo na América, né? Então o Brasil foi descoberto, depois Dom João VI, para escapar de Napoleão, foge para o Brasil, vem toda o pessoal com ele, né? E também ele não ia deixar para trás os cavalos, que ele gostava muito da Caldeira e Alter Real. Então ele traz os lusitanos. Chegando aqui, ele presenteia Barão de Alfenas com o garanhão dele, gostava muito. E aí começou a cruzar com os cavalos locais. Quem eram os cavalos locais? Cavalos que vinham da Península Ibérica para trabalhar, porque eram capitanias hereditárias que tinham no Brasil. E aí, cobrindo, foram selecionando os melhores, mais dóceis, que trabalhavam, que eram mais cômodos, e assim foram selecionando e surgiu o cavalo manga larga.
a princípio, manga larga. Depois vieram para São Paulo com um relevo um pouco mais diferente, melhorou um pouco mais a passada do cavalo, porque aqui tinha que tomar conta do gado e tudo mais, e assim virou o cavalo manga larga. Em Minas se predomina mais o manga larga machador e também tem o Campolina, que é outra raça, mas aqui nós criamos o manga larga, que é essa raça maravilhosa, que não deixa Eles são muito bonzinhos. E uma coisa que a Marisa ensinou pra gente hoje, porque aqui, você já sabe, né? Todo episódio a gente aprende uma coisa nova. Que a machada de cada região é diferente por causa da geografia, né, Marisa? Exatamente, porque às vezes o trabalho, a geografia, como levava... Porque era tudo feito em cima do cavalo, né? O que necessitava de legumes, frutas e tudo que necessitava. Então algumas coisas também batiam em carroças e tudo mais. Inclusive a nossa região aqui tinha muito tropeiro que passava por aqui e levavam todas as coisas. Então era importante ter um cavalo macio, tranquilo, gostoso. Aqui eu te falei do Centro Hípico, tem um showroom de vendas e os animais de exposição. Uhum. E os animais de exposição têm um trabalho todo especial, que se fazem esteira, natação, fisioterapia depois do trabalho. Então tem toda uma atenção especial, alimentação especial. Então é um atleta, né? Uhum. Então a gente faz todos os cuidados especiais. Exatamente. Diferentes. Porque o nosso cavalo manga larga é um cavalo de sela. Eles têm que ter regularidade na marcha de 1 hora, tem que ter a musculatura adequada para aguentar esse andamento e a morfologia, ou seja, tem que ser também uma Gisele Bündchen na morfologia. Você não pode ter gordura localizada, não pode ter nada, tem que ter fôlego e tudo mais. Acabamos de sair de lá do exercício da Quilenda Atleta. Agora a Marisa citou aqui pra gente que ela já recebeu vários prêmios, né? E ela vai mostrar um pouquinho desses troféus pra gente, inclusive do primeiro, lá da história. Que eu montei, que eu tava falando, né? Que ela montou, sem experiência, né? Sem experiência, só homem na pista, só né? Só homem na pista. E ela vai mostrar pra gente agora, ó, exclusivo. Vamos lá? Vamos lá. Nossa, é muito troféu. Marisa, mostra pra gente o troféu. Aquele. Que é o lugar principal, né? Afinal, foi o meu primeiro. Foi, Paraibuna, 1985. 85, cavalo campeão. Cavalo campeão de marcha montada. E aqui começa a história do Aras Lagoinha. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Mas é importante a gente ter esses marcos, né? Sim. Pra gente lembrar e voltar lá atrás e saber que quanto a gente caminhou. E esses marcos são importantes pra gente ir pontuando a vida da gente e saber que tudo tem importância, né? Tudo. E que Deus prepara cada pedacinho. Nesse dia eu lembro como muito bem, choveu inclusive. E eu fiz essa prova embaixo de chuva. E para mim era só importante participar. Não tinha pretensão em ganhar, porque eu ia competir com profissionais, né? E de repente veio, sempre vem. Quando você está imbuída, aberta de coração, os presentes vêm. Vem. Né? Ai, que lindo. Obrigada. E ó, uma ressalva aqui. Essa sala de troféus que vocês já viram, estão vendo aí, não é nem 1/3, né? Não tem parede para ela, gente. É muita coisa, é muita história, é muita dedicação. Desde 1934 só existem 2 garanhões considerados livro de mérito. E o Monte Blanco, meu garanhão, e um é daqui. Pampa é a daqui. Então, mãe assim, super orgulhosa de ele ter nascido aqui e gerado todos os pampas, conforme eu estava falando. Nós resgatamos a pelagem pampa na raça manga larga e desde então tem em média 80% da pelagem pampa da raça manga larga
tem sangue do Aras Lagoinha e dele. Vem dele. Meu pai era artista plástico no começo da vida, não dá para viver de arte. Ele tinha uma empresa de pintura, mas depois, quando eu casei, também comecei a vir para o Aras, né, montar o Aras. Ele me acompanhou muito. E ele pintava também, e o que ele mais gostava de pintar era paisagens brasileiras, mas eu influenciei, é claro, né? Tinha que ter cavalo. Então, como aqui eu comecei a fazer o Aras também, eu pedia para ele pintar cavalos e ele acabou fazendo aqui. Então eu recomendava para ele: pai, pinta isso, pinta aquilo. Então aqui vocês vão ver um pouco o Monte Blanco, os filhos do Monte Blanco aqui, filhos do Monte Blanco, Monte Blanco. E lá no bar eu pedi para ele dar uma paisagem assim, um pouco de cada assunto de cavalo, que era centro hípico aqui, eu pedi para ele colocar. E aqui no centro uma mais moderna, uma pintura mais moderna. Oi, gente, que episódio, hein? Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar, espalhar essa história inspiradora, porque daqui eu tenho certeza que vai inspirar muita menina aí, viu? Ah, né? Com certeza. E sigam o Aras Lagoinha. Isso, o Aras Lagoinha. E Marisa, eu não vou deixar esse episódio passar sem falar para você antes, deixar uma mensagem. Eu aprendi que sonho não tem idade, nem limite, nem tamanho. Se você tem um sonho, vá em frente, se jogue e acredite, tenha fé que você vai realizar. Mas tem que ter fé e ação, senão não vai cair do céu. É isso aí. Tchau, gente. Tchau.